Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa A Hora da Cidadania. Mais uma vez, sábado 8 de agosto, 14 horas. Estamos começando aqui. Você guerreiro, você guerreira, esse programa você vai amar o programa. Vai amar o programa porque eu vou te trazer aqui. Nós vamos conversar é um assunto que eu gosto muito, que é sobre o Estatuto da Segurança Privada. Esse é um assunto que eu sou fascinado, vou confessar para você. Sabe por quê que eu sou fascinado? Porque ele vai alterar tudo que você conhece de segurança privada. Tudo. Ele vai afetar todo mundo e é isso que eu vou passar aqui, tá? Então, presta muita atenção, acompanha o programa para você ter vários insights, várias ideias de como é que vai ficar o mercado. Porque a gente vai fazer um exercício de imaginação. Você tem que imaginar a mudança do mercado. A gente tem que imaginar o impacto que vai dar, quais são as consequências de uma nova legislação. Tá? Então, é isso que vai ser o programa de hoje. Os blocos do programa, os blocos aqui do nosso podcast aqui, vai ser sobre o Estatuto da Segurança Privada e os 5 pontos, eu não vou dizer, os 5 pontos que vão mudar a sua vida. Eu vou destacar, porque é muita coisa, né? Mas eu vou destacar por pontos aquilo que vão afetar você. E porque a ideia nossa aqui sempre é fazer uma leitura, a gente fazer uma leitura na sua perspectiva. É você entender, compreender, elevar o seu nível de compreensão. Para quê? Para que isso? Para que serve isso? Para você criar um movimento, você se movimentar, você se deslocar. Se você está esperando, já vou dizer, se você está esperando que vai mudar a lei 7.102 e vai acontecer um milagre, e as coisas ficaram bem para você, para as coisas melhorarem, não vai acontecer. O que eu vou dizer é que o estatuto ele altera a ambiência, ele altera a infraestrutura, né? Ou seja, ele cria aquela base aonde você tem que entrar e percorrer e fazer o seu caminho. Essa que é a ideia, tá? Se você só fica reclamando, se você reclama do que não está bom, se você reclama da empresa, reclama do governo, você reclama de tudo, o governo reclama do salário, ou seja, é um reclamão. Mas aí eu pergunto, o que você está fazendo para melhorar? O que você faz diferente para evoluir como profissional e como pessoa, como ser humano? Qual foi o livro, quando é que você leu o livro, qual foi o último livro que você leu na sua vida? Né? Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Me diga, pensa um pouco. Qual foi a última vez que você fez algo significativo pela primeira vez? Ou seja, se você não faz nada diferente, você sempre vai chegar no mesmo lugar. Se você percorre sempre o mesmo caminho, você sempre vai chegar no mesmo destino. Né? E se você não tem um destino, significa que você está caminhando em estradas, em caminhos que, né, se você não sabe onde é que é ir, qualquer caminho serve. Se você não tem destino, qualquer caminho serve. E pode ser que você esteja no caminho, cara, que não vai te levar a lugar nenhum. O que eu quero dizer com isso? É que, quando eu digo assim que o estatuto pode mudar a sua vida, é que são 5 pontos que eles vão te dar a oportunidade de você evoluir. Mas isso exige que você tenha um movimento, que você tenha uma determinação, que você tenha um planejamento, que você tenha uma organização, que você tenha uma preparação para estar lá naquele momento. Né? O que é uma Olimpíada? O que é uma Olimpíada que acontece de cada 4 anos? O que é uma Copa do Mundo, assim, para a gente entender? Que acontece a cada 4 anos. De cada 4 anos acontece a Copa do Mundo. E o que acontece? A gente para assistir o futebol. A gente para torcer pela nossa seleção. A gente deseja e tem a esperança que ela vai ser campeã. Só que nesse período anteriores a 4 anos, nesse período que antecede a realização da Copa do Mundo, nesse período que antecede a realização da Olimpíada, se a seleção, né, não se preparar, ela não fazer um trabalho de preparação, ela não fazer um trabalho de formação, ela não investir na base, na formação dela, o que acontece? Ela vai chegar lá despreparada. Então a Olimpíada e a Copa do Mundo, que seria uma ótima oportunidade, né, de realização, uma ótima oportunidade de
de consolidar o trabalho realizado durante os 4 anos de preparação vão para o saco. Ou seja, não vão realizar. É uma ótima oportunidade, mas só quem se preparou para a oportunidade é que vai gozar, que vai conseguir conquistar, que vai conseguir confirmar o efeito da sua preparação, né? A Copa do Mundo e a Olimpíada ela é o palco, né? Mas ninguém vê o quanto que aquele atleta treinou duramente, de forma exaustiva, com muita disciplina, para ele conseguir bater aquele recorde, para ele conseguir ganhar, conquistar aquela partida, conquistar as partidas e ser classificado e chegar na final, que eu estou me referindo aqui à questão da Copa do Mundo. Legal? Então, vamos entrar assim com essas questões, baseado com esses princípios, tá legal? Então, muito bem. O Estatuto da Segurança Privada está onde agora? Onde é que está a ideia do Estatuto? Bem, primeiro, como muita gente sabe, mas também muita gente não sabe. A segurança privada e a profissão do vigilante, ela é regulamentada por lei. Existe uma lei que regulamenta. Depois vem o decreto. O decreto, o que vem acontecer? Ele vai regulamentar a lei. E depois do decreto ainda tem a portaria 32/33, que é uma norma administrativa da Polícia Federal. Então, o Estatuto da Segurança Privada, a Lei 7.102, regulamentou lá em 20 de junho de 1983, portanto, há 37 anos atrás, regulamentou a atividade de segurança do quê? Das instituições financeiras. A preocupação lá em 1983 era a segurança dos bancos e do transporte de valores. Então, a Lei 7.102, lá no seu início, no seu começo, ela regulamentou só 2 coisas, a vigilância de banco e o transporte de valores. Não existia escolta e não existia segurança pessoal. Segurança pessoal e escolta, elas foram coisas que foram surgindo depois. Elas foram surgindo praticamente 83, 93. Praticamente de 7 a 10 anos depois. Porque só em 95 houve uma alteração da Lei 7.102 que incluiu, né, a segurança privada como uma coisa, não como uma segurança de banco, mas como uma prestação de serviço difusa na sociedade. Então você veja bem, né, como eram as questões, como era o ponto, né, como era no começo, a ideia, o princípio da Lei 7.102 era realmente somente, e o mercado da segurança privada era o quê? Agência bancária. Porque os bancos, cada um tinha os seus guardas, guarda de origem bancária, né, guarda. Então, cada banco tinha seus guardas, cada tinha seu armamento e tinha o seu jeito de fazer o transporte de valores. Então, a Lei 7.102 ela vem para regulamentar isso aqui, ela vem para colocar uma ordem na casa e foi aí que nasceu, quando foi pensado a segurança privada, foi pensada no profissional vigilante. É aí que nasceu o vigilante, por isso que 20 de junho é o Dia Nacional do Vigilante, em razão de que 20 de junho de 1983 foi constituído aí, foi regulamentada a profissão. Então o vigilante é uma profissão regulamentada, ela tem requisitos que a lei exige, né? Os requisitos que a lei colocou lá como requisitos para esse cara ser esse vigilante, para esse profissional. E ela deu a função. Para que serve o vigilante? A função do vigilante é impedir e inibir ações criminosas. Então, o vigilante tem uma função nobre, que é impedir e inibir ações criminosas. E para isso, ele vai realizar a vigilância ostensiva e vai ter o porte de arma em serviço, para exatamente poder impedir e inibir ações criminosas, inclusive podendo fazer uso progressivo da força, inclusive a força letal. Por isso que tem o porte de arma em serviço, que habilita o vigilante, em razão da sua função, que é paramilitar, exercer o uso da força. Veja bem que isso é uma coisa muito nobre, porque só o Estado tem o domínio da força e ele terceiriza isso, ele faz uma concessão, né? Ele passa uma procuração, ele te autoriza a segurança privada a também fazer o uso da força e, portanto, restringir aí a liberdade relativamente das pessoas, tá? Tudo isso em razão do quê? De fazer acontecer a função legal do vigilante, que para isso ele vai impedir e inibir ações criminosas. E ações criminosas entram numa esfera de proteção à integridade física das pessoas e também o patrimônio.
Dando sequência hoje, aqui nós estamos falando só sobre o Estatuto da Segurança Privada. A nova lei que vai exatamente trocar a Lei 7.102, vai substituir a Lei 7.102, vai trocar toda, não é remendar, não, é trocar toda. Pergunta é, Pedrosa, quando que vai acontecer isso? Quando? A pergunta aqui não quer calar. Quando? Muito bem. 2018, 2018 ele foi aprovado na comissão na comissão de Cidadania e Justiça e depois ele foi retirado de pauta e foi para a comissão de transparência onde ele está agora. Ele foi para lá no abril, 4 de junho de 2019, tá? E aí, 4 de junho de 2019 foi feito uma audiência, né? Foi feita audiência lá em Brasília, várias audiências foram feitas, mas essa que foi mais violenta, vamos dizer assim. Eu participei de 2 audiências públicas lá em... E o que aconteceu? Por que ele foi parar lá? Por que ele saiu da votação? Já era para ter sido votado. Por quê? Porque a Polícia Federal concorda com o teor, com o conteúdo. As 2 federações dos vigilantes, porque tem 2 federações de trabalhadores, concordam. A FenaVist, que é a Federação das Empresas, concorda. E a BESE, que é a Associação Brasileira das Empresas de Sistema Eletrônico de Segurança, que vão ser também afetadas, elas também concordam com o teor. Ou seja, se todo mundo concorda, por que essa bagaça aí não é aprovada? Por que essa lei, esse projeto não vai para frente? Porque aí os caras botaram um dispositivozinho lá, quando saiu da Câmara, que foi para o Senado, eles colocaram dispositivos que é uma briga de quem? Uma briga dos bancos com as maiores empresas de transporte de valores. O que está dizendo lá? Está dizendo o seguinte, que o banco não poderia, isso aí quem colocou lá foi, obviamente, as empresas de transporte de valores, que isso aí é um mercado enorme. Pensa bem, quantas empresas de transporte de valores você conhece? Então são as maiores. Nós estamos falando aí das maiores empresas. Então o que acontece? Colocaram um dispositivo que diz o seguinte, que as agências bancárias, as instituições financeiras não poderiam organizar a segurança orgânica de transporte de valores. Veja bem, elas não poderiam fazer isso. Quem que interessa isso? As empresas, né, as empresas de transporte de valores. Né? Então tem essa briga lá que pode ou não pode. Pode as instituições financeiras, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, né, e esse negócio todo, eles podem organizar a segurança de transporte de valores orgânica. Obviamente que a Constituição ela não tem essa proibição, é possível. Porque o que estava querendo fazer? Queria-se as empresas de transporte de valores fazer uma reserva de mercado para elas. Então é isso que está pegando lá. Só que o que acontece? Isso já foi para o relatório. O senador Randolph, ele pegou e fez uma votação fazendo um relatório dizendo que não, que pode, que as empresas podem, o mercado é aberto. Só que aí 2 senadores pediram vistas. Isso foi lá e no final do ano, lá em dezembro de 2019. E passou todo esse tempo, aconteceu a pandemia, e agora o que acontece? Vai agora em agosto voltar de novo as comissões, as reuniões das comissões elas vão começar de novo a retomar. E o que acontece? A chapa vai esquentar. A Polícia Federal já se antecipou, saiu na frente e já mandou um ofício dizendo, pelo amor de Deus, aprova esse negócio aí. Aprova esse negócio aí porque nós não sabemos mais o que fazer. A Polícia Federal não tem mais nenhum mecanismo de fiscalização. Ou seja, a segurança privada, ela é fiscalizada, as empresas são fiscalizadas, as escolas são fiscalizadas, sabe por quê? Porque tem o GESP, que é uma plataforma que tudo acontece lá dentro. Então lá as empresas são fiscalizadas. Mas isso não é o que interessa fiscalizar as escolas, fiscalizar as empresas que já são regular e que e são submetidas ao controle. Tem que fiscalizar, sabe o quê? O mercado. E o problema está no mercado. O mercado que existe é a irregularidade. E aí o que acontece? Como o mercado está irregular, porque pessoas sem curso realizam o serviço de segurança privada, pessoas com curso, mas sem empresa, e empresas que não são autorizadas vendem o serviço, e pior, existe policiais civis e militares, ou existe integrantes da força pública de guardas municipais
que fazem o quê? Eles vendem também o serviço. Então, vende o serviço de segurança privada e muitas vezes ainda usando dos equipamentos em serviço mesmo, que é quase que uma milícia. Você veja que isso é coisa que a gente escuta no Rio de Janeiro, mas não é só do Rio de Janeiro. Curitiba, por exemplo, tem isso aí, né? Recentemente saiu notícia do quê? Que os policiais chegavam simplesmente nas quadras e dizia, cara, essas quadras aqui é nossa. Ou seja, chegava nas lojas e pediu propina, pediu dinheiro para poder ter proteção, né? E se o cara não pagasse, de noite ia acontecer alguma coisa lá com a loja do cara. O que é isso? Isso é milícia. E isso não pode. E isso está acontecendo. E a Polícia Federal falou o seguinte, cara, eu não consigo controlar mais o mercado, porque o mercado da segurança privada cresceu tanto que está pulverizado na sociedade. E existem muitas irregularidades. Irregularidade de transporte de valores, irregularidade de escolta, irregularidade de segurança pessoal e irregularidade da vigilância, né? A segurança eletrônica também cresceu, evoluiu e não tem controle nenhum. E o que ela faz? Ela entra na casa das pessoas. Ela faz controle de pessoas. Ou seja, é preciso ter uma fiscalização. Primeiro precisa ter uma autorização, precisa ter uma normatização, e aí precisa ter mecanismo de fiscalização, né? Fiscalização dos profissionais, fiscalização das empresas e fiscalização do serviço, né? E agora vai ter a fiscalização ainda que vai envolver a responsabilidade do tomador de serviço, que é uma coisa novíssima, uma coisa nova que vai impactar pra caramba, tá? Então, o que acontece? Ele está muito pronto para poder ser votado lá na Comissão de Transparência para retirar esse dispositivo, para retirar esse artigo. E aí o que acontece? Ele fica prontinho para ir para o plenário, para votação, porque ele é unânime, né? O resto, o teor é unânime. Então, não tem por que ter alguma barreira e é uma boa chance de ele ser votado, de ele ser aprovado agora no segundo semestre. Aí, agosto não vou dizer, mas setembro, outubro, novembro, tem boa chance dele engatar ali e fazer e ser aprovado. E aí, meu amigo, aí que entra as paradas. Aí que nós vamos entrar agora para a gente ver quais são as consequências disso. E eu quero já dizer um negócio. Você entra no meu site, você entra no meu canal, Pedrosa Previdência, é bem simples. Você coloca aí no YouTube, Pedrosa Previdência, vai aparecer. E tu procura lá e vai ter, essa semana que vem agora, a partir de domingo e segunda, vai ter o quê? Eu vou fazer a campanha, a semana do Estatuto da Segurança Privada. Você me acompanha lá que a gente vai fazer vários indicativos, várias informações e você vai ter acesso a uma petição para aprovação rápida do Estatuto da Segurança Privada. Essa petição rápida para aprovação, rápida do Estatuto da Segurança Privada, você pode participar, você pode ajudar a contribuir para que a gente tenha muito mais assinaturas para ser enviado isso para os senadores, para dar maior pressão, para fazer a chapa esquentar, porque vai ser preciso uma mobilização, tá? É preciso uma mobilização. Eu estou dizendo que vai ser aprovado, mas também estou dizendo que a mobilização dos atores interessados, eles vão facilitar, vão favorecer muito que isso chegue e isso venha a acontecer, tá? Ou seja, quanto mais mobilização, mais pressão, mais persuasão, mais rápido os senadores vão se agilizar. Por quê? Porque, cara, os políticos eles trabalham sob pressão. Os políticos eles trabalham sob pressão e ano que vem vai ter eleição, né? Esse ano vai ter eleição. Então eles são muito sensíveis às mobilizações, eles não querem ficar mal. E essa medida, essa lei, ela tem um impacto social muito grande e vocês já vão ver daqui a pouquinho. Ela tem um efeito muito grande mesmo nesse segmento da segurança privada que é muito sensível para a sociedade. Por que a segurança privada é sensível para a sociedade? Porque ela complementa a força policial, ela complementa o trabalho da polícia, né? O trabalho da polícia, a obrigação, a função da polícia, o que é? É garantir a ordem pública. Isso é só da polícia. Ordem pública é polícia. Agora, garantir a integridade física e a vida das pessoas e garantir a integridade do patrimônio, isso são duas funções que está lá na Constituição que são consorciadas com a segurança privada, né? Porque o vigilante faz isso. O vigilante protege a integridade física e a vida dentro do espaço privado. Por isso que se chama segurança privada. Legal?
Muito bem, vamos dar sequência aqui, agora, vamos entrar aqui nos pontos que vão ser interessantes, já que você já sabe o contexto agora, vamos entrar então naquelas questões, naqueles pontos que vão afetar você, tá? Vamos afetar. A primeira coisa que tem é que nós vamos viver o pleno emprego. Primeiro impacto que vai acontecer é o pleno emprego. E é bom, importante entender como é que funciona isso, como é que vai gerar pleno emprego. Olha bem, nós estamos vivendo, aí até eu estava vendo essa semana, os números não são muito bons. Por quê? O número de desempregados já estava em 12 milhões. Na última crise que aconteceu lá de 2013 para cá, 2013, 14, 15, 16, fez com que a gente chegasse com a perda de mais de 100 mil vagas na área da vigilância. Então, 100 mil vagas foram para o vinagre. Hoje nós estamos em 553 mil vigilantes, segundo os números aí da Polícia Federal. Desculpa. E nós estamos em 600 quase 670 mil vigilantes no pique, né? E aí foi perdendo, chegou aí em 553 mil. Então 100 mil vagas foram para o vinagres nessa crise. Então quando a gente chegou agora na pandemia, o que acontece? E já estamos numa crise econômica. Né? E a crise econômica com repercussão mundial. E você pode perguntar, mas a segurança privada não parou. De fato, a segurança privada ela não parou. Mas onde é que aumentou as vagas? Onde é que aumentou agora o trabalho da segurança privada? O mercado ele recuou em algumas regiões e cresceu em outras, mas muito por contratos de emergência, oriundas dos órgãos públicos, porque houve a abertura de hospitais de campanha, hospitais abertos só para atender os infectados pela Covid. E aí o que acontece? Isso tem prazo para começar, prazo para terminar. A Caixa Econômica, por exemplo, teve contratos a mais. Mas para quê? Para atender todo esse povão que está indo lá receber essas verbas de caráter emergencial. Então são contratos emergenciais, contratos que são feitos por um período curto. Logo que passar isso, que se acalmar, vai voltar ao normal. E agora o detalhe seguinte, os tomadores de serviços mais sensíveis são as empresas. Muitas empresas, com certeza, estão reduzindo custos, vão demitir e, portanto, vai haver, com certeza, uma queda no consumo, e havendo uma queda no consumo, há uma queda na produção industrial e nos demais segmentos, e indiretamente a segurança privada ela vai ser atingida. E aí vai aumentar ainda mais a tendência a aumentar a perda de postos de serviço. Acontece que o Estatuto ele vai gerar uma janela de pleno emprego. Segundo o Jefferson Nazário, que é o presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, ele já afirmou várias vezes, já escreveu, e essa é a posição da FenaVist, e também existe uma estimativa, existe um estudo por parte das duas confederações dos vigilantes, de que a aprovação do Estatuto da Segurança Privada vai gerar, num prazo de 5 anos, segundo a FenaVist, mais de 1 milhão de empregos, mais de 1 milhão de vagas de emprego. Mais de 1 milhão é muita coisa. Mais de 1 milhão é muita coisa. E, segundo ainda as estatísticas, segundo as estimativas das duas confederações, que não são assim tão animadas, no prazo de 5 anos 1 milhão, mas eu também acredito até que é mais, tá? Elas estipulam que no raio de tão logo seja aprovado o estatuto e que seja implementado,
vai gerar de cara, no mínimo, umas 100 mil vagas de emprego. Ou seja, é muito poderoso. Mas a pergunta é, como é que pode uma lei criar emprego? Porque geralmente emprego é criado por uma questão econômica. Ou seja, quando a economia aquece, quando a economia se recupera, você tem o aumento do consumo, você tem um aumento da produtividade, né? E o que acontece? Isso vai automaticamente gerar vagas de emprego. Mas por que a segurança privada, com a mudança da lei, ela vai gerar emprego, tá? Ela vai gerar emprego porque, primeira coisa que vai acontecer, ela vai fazer uma correção das irregularidades, e não é pouca coisa. Segundo a Polícia Federal, para cada um vigilante, existe 4 irregulares. Para cada um que está regular, existe 4 irregulares. Se tem 500 mil vigilantes hoje e a Polícia Federal está dizendo que tem para cada um 4 irregulares, então faça a conta, 5 vezes 4, 20. Então você tem um universo de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que realizam ou que estão envolvidas de alguma maneira com o exercício da atividade de segurança privada de forma irregular. Então, só corrigindo isso, principalmente em segurança de eventos. Pensa, você que está me ouvindo, quantas pessoas você conhece que trabalham em segurança de eventos ou que trabalham de forma irregular? E pense agora que não vai ser mais possível fazer isso. Ou seja, aquela vaga, aquele serviço que é ocupado de forma irregular, não vai ser mais possível, exatamente porque vai ter medidas muito eficientes de fiscalização por parte da Polícia Federal, né? E havendo essa fiscalização, existe uma correção só desse ponto. Só esse ponto aqui já seria capaz de gerar empregos corrigindo as irregularidades que são muitas, né? Então, só esse aspecto aqui, você veja que já começa a criar um movimento em direção à empregabilidade, à valorização profissional. Só esse ponto. Agora, se não bastasse isso, ainda vai ser feito o quê? Vai ser criado mais 6 novas atividades, 6 novos serviços que são de exclusividade da segurança privada executadas por meio do vigilante. Tá? Que são o quê? Hoje nós temos 4. Hoje nós temos 4 atividades. Nós temos 4 atividades, que é a vigilância patrimonial, transporte de valores e escolta de segurança pessoal. O que está dizendo aqui? Ó? Que vai ser considerado serviços de segurança privada, o que? A vigilância patrimonial, a segurança de eventos em espaços comuns do povo, segurança no transporte coletivo, que é o que já existe, segurança perimetral nas muralhas e guaritas de estabelecimentos prisionais, seguranças em unidades de conservação, o monitoramento do sistema eletrônico de segurança, que daí não é uma coisa do vigilante, não é uma coisa das empresas de vigilância, tá? Mas é uma coisa nova, é uma atividade nova que o vigilante também vai poder trabalhar. Aí o que é do vigilante? Execução do transporte numerário de bens e valores, execução de escolta, execução de segurança pessoal, como é feito hoje, as escolas de formação, que não é o caso, e tem outro ponto, que é o gerenciamento de riscos em operações de transporte numerário de bens e valores, controle de acesso em portos e aeroportos. E olha bem, fechou 10. Então, as 4 com mais 6, para fechar 10 novas, ou seja, 6 novas atividades. 6 novas atividades que vão ser criadas e são questões que já existem hoje. Por exemplo, segurança de eventos existe, só que é feito de forma totalmente irregular. Quando isso passa a ser regular, você aumenta as vagas de emprego. Então, eu acredito que vai ser muito mais que 1 milhão de vagas no prazo de 2 anos, porque o Estatuto ele tem um prazo de 2 anos total para ser implantado de forma plena. Então, conforme vai implantando, vai dando um resultado. Por isso que eles colocam ali que no prazo de 5 anos, eu diria que no prazo de 2 anos, que é a da implantação, vai ser gerado aí com certeza mais de 1 milhão de vagas de empregos. Considerando o quê? Que de cada um tem 4 irregular, vamos imaginar que 50% disso tem que se regulamentar. Então, só nisso aí, nós já temos mais 1 milhão, né? Mais de 1 milhão. No universo de 2 milhões, 1 milhão de vagas de emprego num prazo aí de 2 anos, e sendo que muitas coisas já vão acontecer, já vão ser implantadas antes desses 2 anos, e aí vai poder gerar
vagas de emprego, como é o caso, por exemplo, de segurança penitenciária, que já é uma coisa que já existe. Então, ou seja, a hora que for regulamentado, altera-se, regulamenta-se e isso tudo já gera automaticamente, imediatamente, vagas de emprego. Muito bem, muito bem. Vamos dar sequência e eu esqueci de colocar no último momento que além dessas 10 atividades que vão ser da segurança privada, a lei foi muito esperta. A lei ela colocou que outros serviços poderão, né, outros serviços poderão ser criados desde que eles se enquadrem no preceitos da lei na forma do regulamento. Ou seja, pode ser criado outras atividades por meio do regulamento, se o espírito do serviço se enquadrar nos dispositivos da lei. Então, tu veja que isso é muito poderoso. Nesse aspecto, a lei vai ficar assim muito legal, muito atualizada. Ela não vai ficar engessada, porque se aparecer mais algum ponto, ela vai conseguir. Se tiver alguma dúvida de alguma atividade, isso vai ser feita por meio do regulamento. Legal, beleza. Então tá. Agora vem, esse é um ponto legal, né? Esse é um ponto que prende emprego. Na situação que nós estamos vivendo, você gerar emprego para as pessoas, você envolver as pessoas no mercado, isso vai gerar um efeito poderosíssimo, poderosíssimo, e isso é um argumento muito forte, um argumento muito contundente, muito persuasivo para acelerar aí a aprovação do Estatuto da Segurança Privada. Já era uma medida de urgência, agora muito mais por esse aspecto também, não só por aspecto de que vai regulamentar o mercado, de que vai aparelhar a Justiça, a Polícia Federal para a fiscalização, mas o efeito social da lei, que é gerar empregos, gerar renda, gerar consumo e mais ainda, vai gerar arrecadação, porque tudo aquilo que era feito de forma irregular vai ser feito de forma regular. E quando é gerado de forma regular, o que tem que fazer? Tem que girar nota, vai ter que tirar nota, e aí vai ter que ser tudo dentro da regulamentação, dentro da regularidade. Tá? E aí o que acontece? Você vai poder fazer carreira, vai ser um ponto muito importante. Você vai poder fazer carreira, você vai poder se especializar, porque a segurança privada ela vai ser um mercado regulamentado. Tá? Por que ela vai ser regulamentada? Esse é um outro aspecto que vai mudar a sua vida. Porque no mercado regulamentado, vamos dizer assim, existe o tomador de serviço e hoje existe uma guerra de preço. E com a mudança do mercado, vai acontecer uma guerra, não é guerra, mas vai acontecer uma mudança de que as empresas vão ter que se estruturar para gerarem valores para os tomadores do serviço. Para gerar valor, você tem que investir aonde? Você tem que investir na valorização profissional. Porque quem entrega o serviço é o vigilante. E um vigilante que é mal, que não é valorizado, que não tem suporte, um vigilante que é desprestigiado, um vigilante que não é treinado, ele não é capacitado, não é dado as condições de trabalho para ele, ele não é aparelhado, o que vai acontecer? Ele vai desanimar. E ele vai prestar um serviço de qualidade? Dificilmente. Por quê? Quando você está numa situação que você não sente valorização, você não recebe um estímulo. Por mais que você seja foco no cliente, por mais que você tenha resiliência, existe uma questão emocional de desprestígio. E dificilmente você consegue fazer um bom serviço, muito difícil você fazer um bom serviço em um ambiente contrário, um ambiente de desprestígio. Então, veja bem, isso vai ser a tônica, isso é um desenho que eu faço, uma leitura que eu faço, que quando o mercado for regulamentado, que vai envolver o tomador de serviço na responsabilidade, as empresas elas vão ter que mudar a sua cultura e sair da guerra de preço e ir para uma suposta guerra de valor, de valorização, que significa qualidade. Ou seja, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir na experiência que o cliente tem comigo. Se é uma experiência de valor, ou seja, o cliente valoriza a prestação do serviço, automaticamente, indiretamente, eu diria, vai valorizar o vigilante. Né? Por quê? Porque as empresas vão ter que brigar
pelo cliente que ele é duradouro. Ou seja, a hora que eu atendo um cliente, esse cliente é pro resto da vida. E para mim fazer isso, eu tenho que aumentar o grau de satisfação dele. Eu não posso gerar insatisfação. E qual é a garantia que eu tenho disso? É quando eu invisto no profissional que entrega esse serviço lá para o tomador de serviço. Então, esse mercado regulamentado, ele tem esse efeito e vai fazer com que você possa estipular uma carreira. Porque a segurança privada, ela vai ser segmentada, né? A segurança privada, como eu falei ali, ela vai ter várias extensões. Segurança de eventos já é uma extensão. Segurança de transportes coletivos já é. Segurança perimetral nas muralhas vai ser vai ser especialização. Cada item desse vai caminhar para ser uma especialização. Controle de acesso a portos e aeroportos, gerenciamento de riscos, de transporte de bens e valores, segurança pessoal já é, escolta já é, transporte de valores já é, monitoramento do sistema eletrônico de rastreamento numerário, bens e valores, isso aí é uma atividade que faz parte da segurança, mas é uma prerrogativa das empresas de sistemas eletrônicos de segurança, né? As empresas de monitoramento do sistema eletrônico e rastreamento numerário, bens e valores é que vão fazer, as empresas de segurança eletrônica. E aí fica a segurança, unidade de conservação, boa chance disso aí virar também uma extensão. E segurança perimetral nas muralhas, né? E segurança nos transportes coletivos. Aí você veja bem que é outra situação, né? E segurança de eventos que a gente já falou. Você veja como tudo isso aqui vai ficar... O que é segmentado? É que é uma atividade tão particular e com tantas sutilezas, com características que elas se distinguem das demais. De maneira que você, para realizar, você vai ter que fazer um curso de extensão para ficar especializado, para ficar habilitado, né? Para ter a competência para realizar aquele tipo de coisa. E você, é claro que você pode ficar especialista em mais de uma atividade. Você pode escolher e dizer assim, cara, eu vou me aprofundar nisso aqui, eu vou ser um especialista nisso aqui. Veja bem, quem está em transporte de valores é diferente de escolta. Quem está em escolta, né, é diferente de segurança pessoal. Né? Então, você veja que cada atividade ela tem uma característica. Controle de acesso, portos e aeroportos é uma característica. Agora, você vai lá, segurança perimetral nas muralhas, né? Aí nas unidades prisionais, você veja que já é outro ambiente, já é outra característica. Então, você pode olhar e fazer cara, eu vou começar a entrar e vou fazer uma carreira. Essa carreira hoje não é possível, mas a partir do estatuto você vai poder fazer esse trabalho aqui, tá? Você vai poder se organizar para fazer um processo de evolução pessoal, para você se desenvolver da sua evolução pessoal para a sua questão profissional, tá? Você pode ser um gestor em segurança privada, que é um dos profissionais que a lei está regulamentando, que é o terceiro ponto, né? Você pode fazer carreira onde? Você pode ser um gestor em segurança privada, esse curso vai exigir nível superior, e esse vai ser o cara da segurança privada. O gestor em segurança privada, ele vai ser toda empresa de vigilância vai ter que contratar um gestor responsável técnico para poder assinar assinar as análises de riscos e os planos de segurança, né, da empresa. Porque você vai fazer um evento e aí isso vai ser regulamentado, você vai precisar ter um gestor que assine. É como se fosse um engenheiro daquela prestação de serviço. Hoje não existe isso, né? E aí vai passar a ter. Então, você pode ser um gestor de segurança privada, você pode ser um vigilante supervisor, que o vigilante supervisor vai vir abaixo do gestor. O gestor é um profissional que ele não precisa ser contratado para a empresa. Você pode prestar serviço para várias empresas. O vigilante supervisor não, ele tem que ser vinculado à empresa. E vigilante supervisor não quer dizer que o cara tem que ser vigilante, tá? Mas se você for vigilante, melhor ainda, porque você vai ter a base daquilo que você vai cuidar, né? Você vai se relacionar com o vigilante, se você não sabe como é que
que o vigilante passa, o que o vigilante tem que saber. E aí você vai ter muito maior envergadura, muito maior elementos, né? Consistência de conhecimento para poder orientar, abordar, chamar atenção, né? Criar procedimentos, etc e tal. Legal? Vamos repetir aqui. Aonde é que você vai poder fazer carreira? Porque assim, o estatuto ele vai mexer na estrutura das empresas. Então, as empresas de vigilância vão ter que ter o gestor de segurança privada, o vigilante supervisor e depois que vem o vigilante. Claro que no meio pode ter o fiscal, esse negócio todo. E as empresas de monitoramento, elas vão vir para baixo do guarda-chuva da segurança privada. Então, as empresas de monitoramento, de segurança, de vigilância eletrônica também vão poder, você vai ter, vai ser mais um mercado no qual você vai poder trabalhar. Então, lá nas empresas de monitoramento, lá existe o supervisor de monitoramento, né? Os que vão estar no tópico. O supervisor de monitoramento, depois vem o monitoramento, o monitor e o inspetor técnico, tá? O inspetor técnico. Tudo isso aqui, o inspetor técnico e o monitoramento é o que equivale ao vigilante. O top seria ser supervisor de monitoramento. Mas você pode também ser o quê? Um especialista em segurança privada. Você pode aprofundar seus estudos e ser um consultor. Você pode navegar em especialista e consultor em segurança privada, ou você pode ser um especialista em consultor em vendas. Por quê? Para ter tudo isso aí, você tem que ter vendedor. E vendas, consultor de vendas não está regulamentado, né? Consultor de vendas não. Mas se você tem alguma habilidade, você tem alguma competência, você tem algum perfil, vamos dizer assim, para ser vendedor, então o que ocorre? O que ocorre? Quando você tem esse perfil, você pode muito bem, se você entende segurança, porque para vender segurança, você precisa entender de segurança, mas você precisa ter outros conhecimentos agregados de comunicação, de oratória, de raciocínio lógico, de persuasão, né? Então você tem que entender técnicas de venda que a gente fala, né? Você tem que dominar técnicas de venda e pode ser um vendedor tanto porque as empresas, elas, se você for ver as empresas de vigilância, elas agregam monitoramento junto. Mas existe empresas de vigilância sem monitoramento? Existe. Existe empresa de monitoramento sem vigilância? Existe. Né? Tem de tudo nesse mercado. Então, o que acontece? Você pode navegar nessa onda. Eu diria o seguinte, gestor de segurança privada, você tem que fazer um curso de tecnólogo. É obrigado a fazer um curso de tecnólogo ou uma pós-graduação. Então, o curso de tecnólogo hoje você pode fazer pela internet, leva 2 anos, mas também ele vai te habilitar para você chegar nesse topo que eu estou falando? Não. Você tem que fazer um projeto de planejamento de formação profissional, no qual esse curso é um elemento, porque você tem que fazer outros cursos, agregar outros conhecimentos para você realmente ser um cara diferenciado no mercado e entenda e compreenda e consiga se posicionar, né, para prestar serviço para quem? Você vai prestar serviço para quem? Para empresas, tá? E aí as empresas vão precisar muito disso e todas as empresas vão ser necessárias, então vai ter um mercado grande aí nesse segmento. Agora, você pode muito bem, de repente, se vincular a uma empresa, ser um vigilante supervisor, ou continuar seus estudos, continuar se aperfeiçoando para ser um especialista, para ser, de repente, um consultor lá em segurança privada, que vai abrir muito campo para essa situação. Legal? Outro ponto que eu vou destacar aqui é que a segurança patrimonial hoje, ela está onde? Eu sempre costumo dizer assim, a segurança privada, ela está na pré-história, tá? Pré-história antes da escrita, né? É claro que eu estou sendo bastante assim, cínico, assim, né? Não sei se é cínico a palavra, mas, cara, estou sendo bastante rude aqui, né? Segurança privada na era pré-histórica, pá, é bem entrado, mas não é mesmo? Olha, eu vejo tanta coisa que eu acho que a segurança privada ainda está na pré-história. E muito disso se diz que é por causa da Lei 7.102 que engessa as empresas e não permite que elas venham para a chamada agora era digital. Nós estamos agora na era digital, né? Quais são as características da era digital? É velocidade, é estar e ser conectado. Hoje a gente está conectado e ser conectado, a gente vive conectado. A gente precisa ter
Hoje é a era das redes sociais de relacionamento, e eu não estou falando só de relacionamento familiar, não, eu estou falando de relacionamentos profissionais, redes sociais de relacionamento profissional. Afinal de contas, você está ligado em alguma rede de relacionamento profissional? Né? Ou você está ligado, usa a internet simplesmente para ser conectado, estar conectado com questões só de ordem familiar ou simplesmente de lazer e entretenimento. Não, você tem que usar a velocidade da era digital, a velocidade da internet para poder usar essa velocidade a seu favor, usar essa facilidade de acesso, de conexão para trazer conhecimentos que efetivamente vão fazer com que você altere o seu grau de eficiência, seu grau de eficácia. Eficácia é o conteúdo que você tem que vai te dar eficiência, tá? Por quê? Porque a gente tem hoje uma quantidade muito grande de informações que pode fazer com que a gente sofra transformações. Então, existe uma quantidade e a gente vai mudando. A gente não vê, mas a gente se transforma. Só que o problema é que a gente se transforma para o lado errado. A gente se transforma para o lado sem direção. Não adianta você se transformar, mas isso não agregar valor para você. Não trazer reconhecimento, não trazer prosperidade financeira. Né? Então você tem que ter uma direção desse movimento, dessa energia que a gente consegue. Porque hoje a gente vive uma situação de esmarterização. Ou seja, a era digital, ela possibilita você estar ligado, vinculado praticamente que 24 horas na rede. A gente está conectado, smarterizado significa o quê? Televisão smart, né? O smartphone, ou seja, o telefone é smart, a TV é smart, a geladeira é smart, o carro vai ser smart, tudo vai ser smart, a sala de aula vai ser smart, ou seja, nós vamos viver conectado. E pensa a segurança, pensa os recursos, pensa os equipamentos, pensa o quanto de soluções que vai ser agregados na segurança privada com essa era digital, quando a segurança privada entrar dentro dela e tiver campo aberto. Inclusive o estatuto permite, né? Ele autoriza, ele indica que para prestar os serviços autorizados, as empresas poderão fazer uso das tecnologias necessárias para melhor prestarem o serviço, né? Então os vigilantes vão poder usar não só dos equipamentos, vamos dizer assim, de proteção individual, mas também de inteligência, de soluções tecnológicas que usam das plataformas, né, das plataformas digitais, tá? Dos aplicativos ali, da inteligência, da tecnologia, que isso agrega muito valor. Legal? Então você vai poder, na era digital, na segurança, você vai ter desenvolvimento pessoal, você vai poder se empreender, se planejar, você vai ter que ter inovação, criatividade, para poder exatamente conseguir gerar valor e ter um desenvolvimento profissional, que é o que a gente deseja. Agora, para isso, eu pergunto, o que você está fazendo para se preparar para o Estatuto da Segurança Privada? O que você está fazendo? O que você efetivamente está fazendo? Ou você está simplesmente aguardando a mudança da lei, que vai acontecer um milagre, que vai trazer resultado para você, que vai afetar você? Não, não existe isso. A lei é simplesmente um ambiente, ela gera oportunidades e você deve estar preparado, não é para a mudança da lei, é para as oportunidades que a lei vai gerar, que ela vai trazer. Esse é meu objetivo, esse é meu espírito, esse é o meu propósito, é te estimular a fazer um movimento de desenvolvimento pessoal. Você vai ter que ser um empreendedor usando de inovação, de criatividade, usando os recursos que você tem para você criar um movimento em prol do seu desenvolvimento profissional. Por quê? O desenvolvimento pessoal, ele reflete lá no seu desenvolvimento profissional. Simples assim. Legal? Espero que você tenha gostado e me acompanhe no meu canal Pedrosa Previdência, que durante a semana, a partir de domingo, a partir de segunda, a semana toda, inclusive com a live da quinta-feira, a gente vai estar tratando, conversando sobre os impactos do Estatuto na sua vida, os impactos do Estatuto
na sua profissão, na sua empresa, no seu segmento e, obviamente, trazendo os indicativos de como é que você pode surfar na onda das oportunidades. Legal? Enquanto isso, eu desejo que você curta a sua família agora no Dia dos Pais. Eu mando assim um abraço, um beijão muito grande, desejando que você, papai vigilante, né, curta os seus filhos, curta a sua família nesse final de semana, tá? E cuide-se e proteja-se, porque em você fazendo isso, com certeza você vai estar cuidando daqueles que você ama, né? Não é isso? Use os cuidados básicos aí, da mão, principalmente da mão. Use álcool gel, tá certo? Use álcool gel, use máscara, tá certo? Que vai dar tudo certo, tá certo? Beleza? Então, não deixe de aproveitar o final de semana com a sua família. Desejo muita paz e tranquilidade, saúde e prosperidade para você e sua família. E eu, obviamente, te espero no próximo programa e se encontramos nas nossas redes sociais. Um abraço para o Ney, por essa parceria bonita e por dar para mim essa oportunidade de estar aqui na Rádio AMS, a Rádio da Notícia. Fui, tchau, fique com Deus.